Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como realizar um PROC-V, ou seja, eu quero pegar um valor correspondente a esse ID em diversas pastas de trabalho, em diversos arquivos. Para isso, como exemplo, olha só, eu tenho aqui uma pasta de dados. Eu tenho aqui, por exemplo, o ano de 2022, semestre 1, vai ter os meses aqui. E dentro de cada arquivo desse eu tenho uma tabela que tem um ID, o estado e o valor. Eu quero buscar em diversas pastas de trabalho esse ID aqui até encontrar o ID e aí me trazer o valor. Só que o nosso desafio aqui é imaginar o seguinte: eu tenho esses dados disponibilizados em pastas, dentro de pastas, em diversos arquivos. Aqui até que está estruturado, né? Vocês podem concordar comigo que está ano, semestre e os meses no nome do arquivo. Mas imagine que pode ser um monte de pasta com um monte de arquivo diferente e eu quero achar esse ID exatamente em uma tabela para conseguir trazer o seu valor aqui para o meu Excel. Para isso, nós não vamos aqui utilizar uma fórmula, uma função, porque se eu uso uma função PROC-V, eu vou procurar esse valor em uma tabela. O nosso desafio aqui é que não é apenas uma tabela, são diversas tabelas em diversos arquivos. O PROC-V simples, tenho certeza que você já sabe fazer, então a gente não conseguiria apontar para todos aqueles arquivos. Se fosse um só, até conseguiria colocar aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar o Power Query. Se você não sabe o que é o Power Query, o Power Query, não se assuste, eu vou fazer o passo a passo aqui, você vai descobrir e aprender pelo primeiro contato aqui comigo. Se você já conhece, você vai ver como fazer usando essa ferramenta aqui do Excel, tá? É do próprio Excel, já é nativo aqui. Bom, aqui na guia dados, nós podemos acessar esta parte de obter dados. Eu vou clicar aqui em obter dados e vou procurar dados de um arquivo da pasta, ou seja, eu não quero ler uma pasta de Excel, eu quero ler uma pasta cheia de arquivos, que é o nosso caso. Primeiro, eu quero ler uma pasta, ler todos os arquivos da pasta, para depois trazer todos esses dados para fazer o PROC-V, tá bom? Então vem aqui comigo, vamos lá de arquivo da pasta. Você tem que passar aqui, obviamente, o nome da pasta, ou seja, o caminho. No meu caso é esse aqui, tá? Eu posso vir selecionando por aqui também. Então é a pasta dados, vou clicar em abrir e ele já vai, trazer tudo que tem na pasta e nas suas subpastas. Isso é interessante, tá? A gente vai clicar aqui, em transformar dados. Aqui em transformar dados, eu consigo ver todas as planilhas, arquivos, tudo que está na pasta e subpastas. Por que eu estou falando isso aqui, tá? Porque se eu tiver um outro arquivo que não tem nada a ver com a nossa leitura, por exemplo, aqui em 2023, eu vou criar um arquivo de texto e vou criar também um arquivo de PowerPoint aqui. Esses arquivos vão aparecer aqui assim que eu clicar em atualizar, Tá vendo? Ele apareceu aqui, .txt e .pptx. Então, a gente tem que colocar aqui, se necessário, né? Se já tiver tudo estruturado, beleza. Mas imaginando aí mais empecilhos, mais desafios no seu dia a dia, imagino que tenha vários arquivos. Então, você tem que filtrar ele de uma maneira aqui para você ler só o que você quer. No nosso caso, eu quero ler só o que é XLSX, né? Só o que é Excel. Então eu posso vir aqui e falar, para ler somente o que é XLSX. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botãozinho que vai ler o binário desse arquivo Excel. Olha só, quando eu clico aqui, ele já lê um arquivo exemplo, ou seja, o que eu fizer em um arquivo, ele vai fazer para todos. Como eu sei que já está padronizado, basta eu clicar aqui e falar, eu quero ler a planilha 1 do arquivo, certo? Vou clicar em OK e automaticamente ele vai fazer o seguinte, ele vai bolar essa leitura do arquivo e reproduzir para todos. Então perceba que eu usei o primeiro como exemplo, né?
e aí ele reproduziu esse primeiro para todos os arquivos Excel que ele encontrou. Por isso que é importante ter um padrão. Ah, mas cada arquivo tá de um jeito, Ronan, e agora? A gente tem uma aula mais avançada sobre isso aqui no canal, tá? Então esse aqui é para um caso mais básico para você que está começando, acabou de conhecer aqui comigo o Power Query, beleza? Se você quiser avançar, tem uma aula mais avançada com diversos tipos de layouts de arquivo que a gente lê ao mesmo tempo. Fechou? Bom, aqui ó, já li todos os dados, eu tenho aqui que no arquivo 1 eu tenho esse ID, tenho esse estado, esse valor, no arquivo 2, no arquivo 3 e assim por diante. Então com isso aqui eu já conseguiria fazer um PROC-V. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, além do nome do arquivo, é o caminho dele, para que a gente saiba em qual ano e semestre que tá. Olha só, eu vou vir aqui e olhar isso aqui, as etapas que foram realizadas na nossa leitura. Tudo como um gravador de macro, ele vai gravando aqui. E ele tem ó, que outras colunas foram removidas. Se eu clico aqui na engrenagem, ele me mostra ó, qual coluna que eu quero manter. No caso, ele manteve a coluna do nome da origem e a tabela que ele expande depois. Eu vou colocar aqui para ele manter ó, o caminho da pasta, o folder path. Quando eu clicar em OK aqui e for descendo, agora eu tenho não somente o nome do arquivo, mas também o caminho dele, caso eu precisasse, né, do ano, do semestre. Bom, eu já sei, na verdade, que eu precisava só do ano, porque eu tendo o ano e o mês aqui no nome do arquivo, pronto, eu já saberia qual é o ano e o mês. Então, para mim, já serviria. Mas aqui a gente só quer fazer um PROC-V simples, eu tô até complicando aqui para vocês. O que eu precisava é ter o dado de todos os arquivos, de todas as planilhas, em todas as pastas e subpastas. E aqui está, eu tenho todo esse dado. Como que eu posso solucionar o PROC-V agora? Tem a maneira que você pode ter pensado já, eu puxo isso para a planilha agora e faço um PROC-V. É um jeito, tá? Vamos fazer aqui só para ter os dois jeitos. O jeito mais, que não é o melhor, né? Mas funcionaria, que é o seguinte, ó. Eu vou carregar isso aqui. Quando eu carrego, ele traz tudo isso para o meu Excel. Só que aqui é uma base pequena, né? 150 linhas. Agora imagina se fosse uma base de 4 milhões de linhas. Não iria caber no Excel. Então, pensando nesse ponto, a gente tem que fazer o segundo método, pensando para bases gigantescas, né? Que o Excel consegue ler sim e trazer só a informação desejada. Mas vamos fazer o passo 1 mais simples, aqui é o método 1. Eu quero aqui, então, fazer um PROC-V, quero procurar esse valor aqui. Em qual lugar? Nessa coluna, nessa e nessa, né? Porque eu quero achar aqui na primeira e trazer a terceira. Qual índice? Que vai ser, então, o terceiro, né? Estou procurando no primeiro, segundo, terceiro. Procuro esse valor aqui e pego o que está na terceira coluna. E sempre, né, com valores numéricos, usamos aqui, ó, correspondência exata. Quando eu der um Enter, aqui está, funcionaria, né? Eu posso até puxar para baixo essa fórmula e pronto, funcionou perfeitamente. Eu fiz um PROC-V em diversas pastas de trabalho. Só que agora o desafio é esse. Se tivesse 4 milhões de linhas, né, milhares e milhares de arquivos ali e fosse mais complicado, aí nós teríamos que fazer do outro jeito que eu vou ensinar agora. O que a gente precisaria primeiro, tá? É jogar esse valor para o Power Query também. Como assim, Ronan? Bom, ó, vamos deixar esse aqui. Eu vou copiar esses dados e colar numa outra planilha. Aqui, ó, Ctrl V. O que eu quero, ó, o meu valor vai estar em branco, né? Ainda não sei qual é esse valor. Posso até transformar em tabela para facilitar aqui o nosso pensamento, mas não precisa, tá? Mas eu vou colocar aqui que eu vou transformar em tabela. Vou dar um nome para essa tabela, ó, TB Busca, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, em dados e vou falar que eu quero pegar os dados de uma tabela intervalo, ou seja, agora eu vou pegar essa tabela aqui e jogar lá para o Power Query. Olha só que legal, quando eu clico aqui, essa tabela veio aqui para o Power Query, tá aqui, ó, tá vendo? O que eu tenho que fazer agora? Bom, o que eu quero fazer agora é trazer o valor que está na dados, né? Que a gente tem até lá no Excel já. Aquela tabela que está com todos os dados. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou, na tabela de busca, eu vou vir aqui e falar que eu quero mesclar consultas. Olha só, eu quero mesclar
consultas. Eu quero mesclar essa daqui com a coluna ID, com a dados, com a coluna ID. Ou seja, eu quero procurar esse ID nessa outra tabela, tá bom? Aí eu posso colocar interno, externo. O que isso quer dizer? Se eu achar a esquerda e não achar a direita, traga branco. Como assim? Se esse ID não existir aqui, deixe branco. Ou eu posso colocar interno para falar o seguinte, só traga o que encontrar. Beleza? Esses dois aqui, dependendo do caso, é o que você vai utilizar. Vamos usar aqui o padrão, que é externo à esquerda. É a mesma coisa de fazer um PROC-V e se não encontrar, colocar nulo. Entendeu? Então aqui no nosso caso, vamos usar o externo à esquerda. Vou clicar aqui em OK e pronto, ele me traz a tabela. Mas como assim a tabela? Ele me traz, ó, todas as linhas que ele encontrou com esse ID naquela tabela dados. Então, ele procurou esse ID aqui nessa tabela dados e encontrou essa linha naquela tabela. Porque podia ter mais, né? No nosso caso, a gente sabe que é uma só, um ID único, mas podia ter mais correspondências. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou expandir e falar, traga para mim o valor. Aqui tá, ó, dados.valor. Eu nem preciso mais dessa coluna, né? Porque agora eu tenho essa. Então, eu vou até excluir daqui, ó, remover e pronto, fechar e carregar. Aqui está coluna ID, coluna valor. Tá, Ronan, mas agora eu quero procurar outros IDs. Como que eu vou fazer? Bom, eu posso só atualizar essa tabela, né? Ó, eu posso vir aqui e digitar os meus novos IDs, ó. Esse, aí eu venho e coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí, quando eu vim aqui na TB Busca, basta eu falar, ó, atualize para mim. Pronto, ele achou esse, não encontrou esse, lembra do externo à esquerda lá que eu falei rapidamente? É para isso, ó, ele trouxe esses que não encontrou e deixou branco aqui. Então agora basta eu digitar o que eu quero buscar e atualizar essa tabelinha aqui, ele vai me trazer esse PROC-V em diversas pastas de trabalho. Então, se eu tivesse aqui, né, diversos arquivos com milhões de linhas, ele iria ler todos esses arquivos, podia demorar um pouquinho mais, obviamente, porque ia ter milhões, né? E aí ia trazer a resposta do seu PROC-V, tá? Fui bem básico, uma aula bem tranquila, básica para quem tá começando aí no Excel, no Power Query, mas tenho certeza que já te animou aí sobre essa ferramenta Power Query dentro do Excel. Comenta aqui embaixo se você começou agora, já conhecia, mas não entende ainda muito bem. Me conta aí em qual passo do Excel você tá, beleza? Se você assistiu até aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever, isso ajuda muito aqui o canal. E no seu comentário, deixa a palavra maçã, para eu saber que você assistiu até o final. Deixa o seu feedback, escreva maçã, assim eu vou saber quem assistiu aqui até o final, beleza? Me siga no Instagram, @ronavico, vira membro do canal se possível para apoiar financeiramente, deixe suas dúvidas para a gente criar mais conteúdos aqui embaixo e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve!